Olá, eu sou Tatiana Correia e está começando mais um podcast do Agro, Saúde e Cooperação. Olha só, hoje nós vamos falar, gente, de um produto que é a cara do nosso estado. Se você vive aqui em Santa Catarina e ama o embutido, uma linguiça de qualidade, certamente você já experimentou. E se não experimentou, vai sair correndo atrás de uma depois desse bate-papo. Está aqui comigo o Alan Klaumann, que é o gestor de projetos do Agro, de Agro do Sebrae, e a Isadora Zinck, que é a vice-presidente da ALBLU, que é a Associação das Indústrias Produtoras de Linguiça Blumenau. É esse o nosso tema. Olá, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Olá pessoal, bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, né, Alan, vamos falar de uma conquista, né, de um selo de indicação geográfica. Gente, esse é o 8º produto, né? Ele foi conquistado esse selo em fevereiro deste ano, não é isso, Alan? Então, por isso está aqui a presença dos dois, porque foi com a parceria do Sebrae e, é claro, a partir da iniciativa da Associação das Indústrias, né, Produtoras, que, enfim, chegou essa conquista, esse reconhecimento, mais um aqui para o nosso estado. Bem, vamos falar um pouquinho, então. Vou começar com a Isadora. Isadora, porque a gente sabe que é uma luta antiga, que eu já venho acompanhando isso um pouco com o Alan, né? Sim. Que já não é uma coisa que saiu de repente, né? E aí Não, a gente exatamente. vê que foi há alguns anos que vocês estão tentando, batalhando. Por que a importância da gente estar reconhecendo, né, essa linguiça Blumenau, que tem o nome da colônia Blumenau, né, que engloba ali tantos municípios, mas porque em alguns outros estados a gente via outros produtores, inclusive, colocando, se apropriando, né, desse nome, e daí a importância, então, da gente pegar e fechar esse ciclo e a gente resgatar a nossa história e a gente, né, dar de fato para quem produz nessa região e da forma como tem que ser produzida, né, essa linguiça. Então, Tatiana, como você mesmo comentou, né, todo esse movimento em cima da linguiça Blumenau foi justamente para proteger a nossa história, né, para resgatar a nossa história e as nossas tradições. Então, aí, entre 2019 e 2020, que começaram as primeiras conversas, né, entre os produtores, os primeiros contatos entre os produtores aqui da região, para então formar uma associação que tinha como objetivo, né, chegar na indicação geográfica da linguiça Blumenau. Então, foram 4 longos anos de muita conversa, muitas reuniões para pensar em todos os processos necessários, né, todos os pontos necessários que a gente tinha que deixar muito alinhado para, de fato, conseguirmos conquistar, né, uma coisa que já era nossa, basicamente assim, mas comprovar que a linguiça Blumenau, ela é da nossa região, só a gente aqui faz do jeito que todo mundo conhece, né? Então, toda essa história, né, que estava embutida junto com a questão da indicação geográfica é justamente isso. É uma forma da gente trazer à tona de novo a questão da história dos colonizadores e como que eles vieram para cá e como que era, né, enfim, a história, a vida deles aqui. E justamente trazendo isso como uma propriedade nossa. Então, bem como você falou, era a colônia Blumenau. E não é só Blumenau que a gente conhece hoje, né? São vários outros municípios, inclusive Pomerode, que é onde fica a minha fábrica. Então, Pomerode era um distrito de Blumenau, né? E agora nós estamos em cinco municípios. Os produtores que estão na associação são dos 5 principais municípios aqui que produzem, né? A gente tem até no Alto Vale alguns municípios que fazem, mas a grande concentração de indústrias está aqui na nossa região, né? Blumenau, Pomerode, acho que estão essas 5. E é justamente isso, foi bem bacana todo o processo, eu digo, sabe? Toda essa questão das reuniões, das conversas, porque todo frigorífico, todo dono de frigorífico que quando a gente se reunia trazia um pouco da história. Então, por exemplo, na minha família, eu sou a 4ª geração já, né, aqui do frigorífico. Então, a minha história começou em meados dos anos de 1940. Então, a nossa história aqui da Frigozinho começa com o meu bisavô, o seu Lauro Guinter. Assim como a linguiça Blumenau da marca Olho, começa muito antes. Tanto que o meu bisavô trabalhava
na época que chamava firma Weg, né? Então, todo mundo tem um pouco da história de como que veio, como que era vendido, como que era fabricado na época. O pessoal aqui de Timbó, o pessoal do frigorífico da Fricar também, uma história bem bacana. Então, foi mais ou menos como juntar um quebra-cabeça, sabe? Historicamente falando, né? E justamente agora deixar isso comprovado para todo mundo, né? Tanto do nosso estado como do nosso país também. E a gente está muito em cima disso, a gente está muito em busca ainda e estamos muito certos de que, obviamente, vai dar certo. A indicação geográfica ela já saiu, sim, mas tem alguns outros processos que a gente tem que finalizar ainda e algumas coisas que a gente ainda tem que defender, nomenclaturas, enfim. E a gente está muito certo de que a gente tem essa base, né? Até o pessoal do Sebrae está sempre com a gente, né, Alan? Então, a gente tem esse respaldo, historicamente a gente tem toda... Tá tudo com a gente, vamos dizer assim. A gente sabe como fazer esse produto. Vamos falar um pouquinho de história, porque o Sebrae adora uma história, né? Inclusive atrás dessas histórias que o Sebrae está sempre indo, resgatando, né? E fomentando esses negócios, porque, assim, é um produto histórico. E eu queria que você contasse um pouquinho, Ala, desde que lá começou, como a própria Isadora falou, que cada um foi trazendo um pouquinho dessa história, mas, assim, como é que surgiu? E hoje a gente tem que lembrar que legislação, regras sanitárias, as normas, elas são todas novas, então a gente está fazendo uma adaptação, digamos assim, né, daquela história, trazendo ela para essa legislação atual, né, seguindo todas essas normas que trazem completa a segurança, né, do consumo para o consumidor. Vamos contar um pouquinho. Isso tem mais de 130, uns 130 anos, mais ou menos, essa receita, o Alan? Olha, as pesquisas que o processo de construção do pedido de registro da IG trouxeram para a gente, eles datam de mais ou menos 130 anos. Mas a Isadora vai falar para a gente com muita propriedade na sequência, né, Isadora? Como é que tudo começou? Afinal de contas, ouvi de alguém que está na 4ª geração quanto à produção de algo tão tradicional para um território como da região de Blumenau, a linguiça Blumenau, é mais verídico quando a gente ouve da própria família que está envolvida diretamente com isso. O que eu vou contar para vocês com relação a essa história passada, contemporânea e esse processo de indicação geográfica? Você tem toda a razão quando diz que quando a receita chegou ao Brasil e foi devidamente adaptada a condições não só brasileiras, como do Vale, do Alto Vale do Itajaí, né? Isso é muito importante de ser dito. Afinal de contas, a gente tem receitas de linguiças por todo o país, diria por quase todo o planeta, né? Algumas delas são bastante semelhantes, mas apesar disso, cada local, no geral, tem suas singularidades. A linguiça Blumenau tem muita singularidade, eu diria, né? Ela é um produto que faz parte do dia a dia das famílias do território hoje, oficializado como produtor oficial da linguiça Blumenau, faz parte da vida deles há pelo menos 130 anos. Então, a família come no almoço, no café da manhã, no café da tarde e até o jantar, né? E hoje, nessa história contemporânea da linguiça Blumenau, até em cuca a gente encontra, né, Isadora? Então, há um movimento também. E ele, de certo modo, ele foi promovido, fomentado pela discussão da indicação geográfica, que são inovações do produto, então uma nova forma de apresentar o produto, receitas que começam a ser desenvolvidas com ele, né? Você vê, quando eu estou em algum restaurante, tem algo com um prato com linguiça Blumenau, é tão forte o nome, linguiça Blumenau, que até a palavra linguiça é omitida, né? É risoto de Blumenau. Eu acho muito interessante, né? Escondidinho de Blumenau. E a gente sabe que não é de Blumenau do município, mas se refere a um produto que vem da região de Blumenau. Então é muito forte, estadualmente falando, o nome linguiça Blumenau. O que acontece? Quando foi criada essa receita, né? Adaptada às condições do território do Vale e Alto Vale, aqui do estado, a legislação sanitária era uma receita familiar que fazia parte do dia a dia das pessoas,
né? Fazia parte da alimentação das famílias, era importante para a conservação da carne e, no geral, os queijos, as linguiças, os salames, eles nasceram com esse intuito de conservação, ampliar o período de conservação. Só que depois, vários desses produtos, e aí a linguiça blumenau, de forma muito forte, ela começou a ser comercializada, produzida em escala maior, comercializada, porque é um produto de excelente qualidade. E a partir daí, ela de fato precisa se enquadrar numa série de normativas que, de um lado, garantem a qualidade, a genuidade do produto, e do outro lado, garantem a questões de segurança alimentar para o consumidor, né? E o que mais me chama a atenção, Ala, é justamente essa qualidade da linguiça, porque a gente come e a gente nem sabe, meu Deus, não parece. Peraí, é uma linguiça, é um salame, o que exatamente é? E aí, quando a gente entende a história, que vem justamente dessas pessoas que tinham o objetivo de conservar a carne, aí a gente entende que a receita é o quê? Não é de restos, né? O que você não quer do porco para colocar naquela linguiça. Não, são os cortes, é a carne nobre, né? É o embutido de carnes, de cortes de carnes, que tem todo um tempero especial. E aí a gente também começa com essas normativas, né, que coloca também a porcentagem de gordura que pode ir, quais as carnes que é para poder definir. É tripa também natural, né, a tripa natural ou de porco ou de boi, se eu não me engano, é isso? Não, é só de boi. É só de porco. Só de porco, a tripa de porco. Aí depois tem a defumação artesanal, né? Que você não é um gostinho de fumaça que se coloca ali, não. Ela passa, ela ganha esse sabor, né? Exótico, que explode na boca, né? Que a gente não precisa nem de uma quantidade muito grande, um produto emblemático, autêntico, de fato, para a gente poder entender, poxa, então tem um sentido. Aí eu vou ter que adequar isso daí. Então, assim, eu acho que dentro dessas normas aí que eu acabei de falar, aí a gente também tem a delimitação do território, né? Que é essa outra questão importante para não qualquer um sair fazendo. Por quê? Porque carrega. O que o INPE, na verdade, quando ele vê assim, eu poderia, por exemplo, fazer essa mesma receita em qualquer outra parte, né? Em São Paulo, Minas Gerais, qualquer outra parte do país. Mas o que tem acontecido. O que tem acontecido, inclusive. Mas aí, semelhantes, não iguais. Tá, mas aí eu tenho que. Quando eu conquisto esse selo, é porque eu tô dizendo que tem gente que chegou há mais de 100 anos e que foi quem colocou essa receita ali, né? O INPE valoriza muito essa questão. Que tipo de espécie? É o selo de identificação geográfica? É por denominação de origem? Qual que é a especificação desse selo? Isadora, eu vou complementar aqui e fica à vontade para falar mais algumas coisas, tá? Assim, ó. A indicação geográfica, eu vou adaptar um pouco o discurso a coisas importantes que foram ditas aqui para você. A indicação geográfica, ela nasceu, ela tem um berço na Europa, né? E fundamentalmente ela foi concebida por uma questão de proteção comercial de produtos que tinham um diferencial associado ao seu local de origem e que por isso eram mais valorizados no mercado. E por ser mais valorizados no mercado, o que acontece geralmente? Falsificações. Isso. Né? E o primeiro relato que utiliza um modelo sistematizado de indicação geográfica é o vinho do Porto, onde naquela região, esse vinho da região de Portugal, região do Porto, um determinado vinho licoroso foi desenvolvido, uma receita desenvolvida, que passou a ficar famosa na Europa, se estendeu para outros países, para outros continentes, mas ela foi copiada por produtores que estavam fora da região do Porto, mesmo de Portugal e fora de Portugal. E esse vinho começou a ser comercializado com o nome Vinho do Porto, né? Que é o nome original do produto. Os produtores foram procurar a Marquês de Pombal à época e colocaram, olha, o nosso vinho está perdendo competitividade, a nossa indústria aqui está perdendo competitividade. E precisamos de algo que garanta que o vinho do Porto seja produzido só na região do Porto. Foi organizada uma metodologia que, mais tarde, passou a ser utilizada em todo o mundo. A gente tem mais de 20 mil indicações geográficas hoje no mundo, né? O Brasil conta com mais de 110 delas. E no Brasil, né, em todos os países há algumas adaptações ao modelo de G.
Mas no Brasil há duas tipologias de indicação geográfica, cuja sigla é IG. Eu falei IG, não expliquei o que era, a sigla de indicação geográfica, né? As tipologias aqui são indicação de procedência, que segue também uma concepção europeia, que não trata de um vínculo de produto, um diferencial de produto ligado ao seu local de origem, mas ele trata de fama do produto. Então, ali a comprovação para o INPI, não que ele não seja diferenciado por ser produzido num determinado lugar, mas a comprovação ao INPI está por fama. Olha, esse lugar produz tal produto, produz esse vinho, que ele é muito famoso. E aí as bases legais de comprovação desse território, desse produto, ao INPI, eles são ligados à fama, à notoriedade do produto. Do outro lado, a gente tem também a segunda e última tipologia aceita no Brasil, que é a denominação de origem, que é um processo um tanto mais complexo, que envolve pesquisas científicas associadas ao quê? A comprovação de que aquele produto ele é diferente de similares, e essa diferença se dá essencialmente por questões territoriais, ligadas à geografia, ligadas ao ambiente como um todo, e ligadas também às pessoas, né? No caso de alguns produtos, a receitas, em caso de frutas, ao manejo dessas frutas, enfim. A escolha da linguiça Blumenau, do tipo de indicação geográfica associado ao território da linguiça Blumenau, foi indicação de procedência, ou seja, fama, né? Indiscutível, né? Ficou muito Inclusive, fácil, em né? outros Mas lugares, tão que fácil. quando não é produzida aqui, ela também é chamada de linguiça Blumenau. Então, isso é importante, né? Porque, assim, ó, o discurso da Isadora foi muito bonito para quem é técnico da área de agro, da área de IG. Porque além de deixar claro que há, hoje, né? Hoje a gente pode dizer isso. Há falsificações do produto, a gente pode dizer por conta da indicação geográfica, porque até então não era uma falsificação. As indústrias de fora do território tinham a possibilidade de chamar um produto que tem uma receita similar com linguiça Blumenau, não estando no território do oficial hoje da indicação geográfica. Mas agora a gente começa a falar de falsificação, sim. Falsificações que acontecem no estado de Santa Catarina, mas muito também nos estados do entorno aqui, que já conhecem a linguiça Blumenau e sabem do valor que ela possui no mercado. Só que o discurso da Isadora ele é muito rico em outro sentido também, né? Não só nesse que agora a indicação geográfica vem a proteger algo que é um ativo do território de Blumenau e que fortalece a economia, a gastronomia, o turismo, a história das pessoas, a identidade das pessoas. Mas o discurso dela também traz outros pontos, né? Você vê, ela comentou, o primeiro passo foi chamar algumas entidades para discutir sobre a linguiça Blumenau. Opa, a gente está percebendo que a gente está perdendo competitividade porque a gente não tem garantia de que a linguiça, a receita original, é só daqui, né? Então, essa articulação toda. Olha que bonito, os produtores se uniram em prol da sua história, da proteção da sua história, e buscaram o Sebrae, como uma entidade que no Brasil atua muito fortemente com o IG, para buscar explicações. Olha, a gente está com esse receio, que a linguiça Blumenau já está sendo produzida em outros estados. Como é que a gente faz para evitar isso? O Sebrae vem, de forma metodológica, trazer uma oportunidade a eles de manter o produto ancorado ao território de produção por meio de uma indicação geográfica. É isso que a gente fez, né? Ao longo desses 4 anos de discussão. E o processo ele tem que ser um pouquinho longo, né? Depende de cada grupo. Tem grupo que em 2 anos resolve, tem grupo que leva 10 anos discutindo. Mas o que acontece? Essa discussão, ela, em torno da construção de um processo de G, e no discurso, Isadora, falo de novo isso, né? Porque para mim foi muito bonito de ouvir, Isadora. Ele é muito forte quando ele diz assim, olha, a gente teve que negociar durante muito tempo, a gente teve que, né, bater força, a gente teve que dialogar, a gente teve que brigar no bom sentido, assim, mas para quê? Para manter o produto ligado ao seu território. E essa negociação, essa articulação, ela não é do dia para a noite, né? Ela conta com uma história de cada indústria que hoje produz o produto. E cada indústria, apesar da gente ter uma receita geral da linguiça Blumenau, que também é algo que hoje está regulamentado, né? Sim. Com o apoio da Cidasc, um apoio incrível da Cidasc, que reconheceu esse produto como linguiça Blumenau de fato. E ela traz uma base geral, dizendo, olha, para ser linguiça Blumenau, tem que ter isso no mínimo. E não pode ter isso. E aí, claro que ela respeita dessa forma também aquele segredinho que cada indústria possui na produção. Né? Então, a gente tem uma linguiça Blumenau com uma receita média. Mas assim, ó,
cada indústria, né, Isadora? Não me deixa... Eu digo que cada uma tem a sua mágica, né? Cada um tem a sua mágica. Pronto. E Agora aí, que bonito, né? O pessoal se uniu, o pessoal discutiu. Isso. Então, E uma coisa... há outros resultados que a IG trouxe para o grupo, que não só são, mas até uma união, que aí eu vou deixar a Isadora falar sobre história da união, né? Não, eu só queria te complementar até, porque, que nem tu comentou, sim, lá em 2019, 2020, a gente começou, né, as conversas, enfim, e o intuito de todos os produtores sempre foi buscar o quê? Garantir a qualidade do que o consumidor está levando para casa. Porque para todos nós, a gente está agora em 9, se eu não me engano, no grupo, todos nós nos preocupamos muito com o que o nosso consumidor está levando para casa. E a gente mesmo, nós produtores, a gente também leva o nosso produto. Então a gente tem que garantir, se eu estou comendo o meu produto e é bom, enfim, eu quero garantir que o meu cliente, enfim, né, a pessoa que degusta do meu produto, também tem essa garantia. Então para nós sempre foi isso, assim, porque eu sempre digo, aqui na nossa região... Respeito ao consumidor. Isso, e na nossa região, tipo, a gente sabe como fazer. A gente aqui sabe como fazer a verdadeira linguiça Blumenau, ponto. E a gente quer garantir essa qualidade. Nem vocês comentaram, tem toda a questão das normas que todo mundo segue, né? Vamos dizer assim, a receita mãe, vamos dizer assim. Então, todo mundo segue a mesma regra. São, sim, cortes nobres, né? A carne de porco nobre. São, sim, os temperos que todo mundo tem que ter, enfim. E como eu sempre digo, cada um tem a sua mágica, né? No final das contas, cada um tem a sua mágica, mas assim, todo mundo tem que seguir a mesma ideia. E é só isso que a gente sempre quis proteger. Não que venha alguma, né, vamos dizer assim, um outro produtor de fora da nossa região, que também faça linguiça Blumenau, mas nitidamente ela não é o mesmo produto que a gente comercializa aqui na região. Então, a nossa preocupação sempre foi essa, de quem tu falou, respeitar o consumidor. Então a gente quer que ele leve um produto íntegro, um produto que nem tu comentou, segurança alimentar, um produto que a gente sabe como fazer. E tem pontos que precisam ser respeitados. Por exemplo, a defumação artesanal defumação artesanal, não é nenhum produto que vai dentro da linguiça que dá aquele gosto, né, do defumado. Então são esses pequenos e importantes pontos que a gente quer garantir. Né? Então, complementando também o que tu comentou, Alan, a gente agora sim está no processo, já conquistamos a IG, né? Nessa questão tá tudo bem, e agora a gente está só numa questão de tipo proteção de nomenclatura. Vamos dizer assim, comprovar por A mais B que sim, só nós podemos utilizar o nome linguiça Blumenau, e as pessoas que estão fora da nossa jurisdição, vamos dizer assim, fora do nosso território, não podem usar o mesmo nome. Justamente para quê? Para garantir que que nossos clientes, né, que o nosso consumidor esteja de fato levando uma linguiça Blumenau genuína para casa, e não uma cópia ou de alguém que não tenha propriedade para produzir algo que não sabe fazer da mesma forma. Então isso que foi o legal, assim, né, que a gente comentou aqui. Desde o início, sempre foi essa questão de união dos produtores da região e de troca de ideia e como vamos fazer para proteger e como que a gente vai assegurar, não só agora, né, enquanto nós gestores estamos na frente, né, dessa questão, mas por quanto tempo a gente quer garantir, quer perpetuar essa história, e quanto tempo que a nossa história vai ser contada dessa forma, sabe? Então, são vários pontos, e isso foi muito legal também, né, nessa questão da ajuda do Sebrae, da gente resgatar essa história também, né? Então, e até antes, quando você estava falando, eu achei muito legal, assim, da gente, porque realmente todo produtor que está dentro da associação, cada um tem uma história. E eu digo, cada um tem uma história, mas no final elas são complementares. Enquanto aqui em Pomerode estava acontecendo a firma VEG, em Timbó estava acontecendo outra, e aí juntou uma na outra, e depois virou, sabe, os frigoríficos que a gente tem hoje em dia. Então, elas são complementares, essas histórias. E eu sempre digo, olha, na nossa região a gente tem muitos frigoríficos, né, que são os nossos ali que fazem a linguiça Blumenau, e todo mundo tem consumidor, todo mundo tem cliente, todo mundo tem vendas boas, então são produtos genuínos. E aí o consumidor, ele realmente está levando um produto muito extraordinário para casa, que eu digo assim, ele por si só já conta uma história. Né, já é um produto, por isso que a gente tem que com toda a força proteger aquilo e contar a nossa história por muito mais tempo.
Resumindo, quem ganha não é só os produtores, não é só o estado de Santa Catarina, é principalmente você, consumidor. Porque aí toda vez que a gente for ao supermercado, for a algum empório, em algum lugar, e a gente estiver comprando uma linguiça que esteja com o nome Blumenau, a gente sabe que aquele selo está ali para poder resguardar que ele de fato está levando para casa uma linguiça com a carne nobre, com a defumação artesanal. Então isso é muito importante. E com os órgãos fiscalizadores atuando em cima dessas empresas que a gente sabe que ali tem segurança alimentar, que tem todos os processos, todas as normas. Então isso é fantástico para o consumidor. No fim das contas, quem ganha mesmo é a gente que adora uma linguiça Blumenau, né? E tem então, também todo um impacto, né, que a gente percebe, Alan, de fomentar o turismo de certa forma, porque hoje em dia aí a gente vai, por exemplo, a Pomerode e você vê a rota da linguiça sendo feita, a possibilidade das empresas, das indústrias ainda aumentarem suas rendas, recebendo a visitação, as pessoas interessadas nessa história que foi resgatada. Aí você vai a Blumenau, enfim, aí você chega numa Oktoberfest, como é que você não vai comer uma batata recheada de linguiça Blumenau? Para que você vai comer uma batata com frango? Eu estou no lugar, eu estou ali na região, então eu preciso, né, respirar a história e também experimentar, vivenciar esses sabores. Então é todo um trade que ganha com isso, né? Eu falei, olha, algumas pessoas nem sabem que é uma região, mas que é um produto, né? A champanhe, a bebida champanhe, com certeza é o principal motivador das viagens de turistas para a região de Champagne na França. Com certeza, né? E a gente consome champanhe aqui também no Brasil. Vem muita champanhe francesa para cá. Mas vamos lá. Nada como consumir uma champanhe em Champagne, né? Não, eu aproveito até, Alan, falar de uma Blumenau em Blumenau, né? Eu aproveito até para falar de uma curiosidade que tem muito a ver com isso também, que assim, se eu não me engano, aí você me corrige, Isadora, praticamente 80% do que é produzido é para o mercado interno aqui. A gente não está fazendo linguiça Blumenau para exportar ou para mandar. Inclusive, uma indústria... É para a nossa região, aqui, Vale do Itajaí. Uma indústria só ainda vende para um ou outro estado. E eu conversei falando da importância, porque assim, Tatiana, a gente poderia vender para todos os estados. Mas você sabe que é um produto artesanal, defumado. E olha que a gente precisa ainda manter essa qualidade para ele chegar lá e ele ainda está. Então, quer dizer, o objetivo nem é ampliar muito o mercado, é que de fato as pessoas venham para cá e queiram comer aqui, né? E vivam isso. E isso é uma coisa até legal de comentar, que o Alan falou também antes, a gente consome linguiça Blumenau todos os dias. Né? É comum das nossas famílias, eu digo Vale do Itajaí, litoral norte do estado também. Por exemplo, a minha indústria, ela atende todo o Vale do Itajaí, vai até Florianópolis e até Joinville. A gente fica dentro desse triângulo, eu digo, né? E a linguiça Blumenau, ela está presente na vida das famílias da nossa região. Na minha também, Isadora. Nem tu comentou. Desde que eu voltei do programa que eu gravei, eu trouxe a linguiça, eu tô comendo de manhã, de tarde. Não, exatamente. No café da manhã tu come com pão, no meio-dia tu come um risoto, pronto, já passou o teu dia com linguiça Blumenau. E comentando sobre essa questão de turismo, Pomerode por si só, a minha indústria está em Pomerode. E a gente aqui no nosso frigorífico, a gente tem a loja da fábrica, né? Eu tenho um armazém aqui, e a gente virou um ponto, a gente virou um ponto turístico sem querer, querendo, vamos dizer assim, né? E a gente atende em datas festivas aqui, como Pomerode tem muitos eventos, né, ao longo do ano, a gente atende ônibus e ônibus, assim, de pessoas que, claro, vem muita gente de fora, São Paulo, muito pessoal de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, mas é muito pessoal nosso até, o catarinense mesmo. Vem muita gente de Florianópolis, eu atendo muito pessoal de ônibus e vans e excursões que vem de Florianópolis, por exemplo. Então, como vocês comentaram, a linguiça Blumenau não é só não está só pensando, né, no produto, claro, no produto, todo o processo, como o produto vai chegar na mesa, mas isso movimenta toda uma cadeia econômica, né? Eu digo de todos os municípios dos nossos produtores. Então, olha a importância que é esse produto, né? Não só, né, questão histórica e tudo, mas olha só, até hoje ele movimenta uma economia de uma cidade. Né, ajuda a movimentar a economia de uma cidade. Então, só por isso que eu digo que é tão importante.
Pode falar. Tá, só pra gente pontuar também, né, gente, esse selo, ele delimita, né, uma área, uma região que abrange 16 municípios. São 9 empresas, é isso, na associação? Isso. Essas novas empresas, elas estão concentradas em 5 municípios, é isso? 5 municípios, em 5 municípios. Quer das dizer, 16, estamos em 5 municípios. Há outros 16 que podem, né, vir respeitando as normas e fazendo, a gente pode ampliar essa produção, mas de fato e de direito é assim, é dali da região. A outra história também muito legal é por que é a linguiça Blumenau, porque todos esses municípios faziam parte da colônia Blumenau, então quer dizer, isso a gente está falando de uma fama lá de trás, onde Blumenau ainda era gigante e todo mundo falava, traz a linguiça Blumenau para cá, vai para Blumenau, traz para mim, ou essa é a linguiça Blumenau. Então quer dizer, lá de trás a gente já via que era um produto que de fato, né, ele já chamava atenção, já conquistava, né, o paladar, já por ter ganhado essa fama e já está com esse nome desde então. Quer saber um pouquinho mais dessa história? Gente, eu vou te convidar então para poder ir num episódio do Agro, Saúde e Cooperação, aqui na plataforma ND Play, que está lá disponível sobre a linguiça Blumenau. Nossa equipe foi até a região de Pomerode, Blumenau, conversou com o produtor, com o frigorífico, com quem produz, com quem vende, com quem consome essa iguaria deliciosa e, como eu mesmo disse, fiquei muito feliz. O Alan há muito tempo já me falava, né, dessa possibilidade da gente falar sobre a linguiça Blumenau. A gente estava na expectativa, né, dessa obtenção do selo, mas eu fiquei muito feliz com essa conquista. Eu acho que a gente, daqui para frente, ao consumidor, cada vez mais é quem vai ganhar, né? E acredito que outros produtores também sejam estimulados a produzir e reviver parte dessa história que é do nosso estado, que tem a ver com a imigração alemã. Enfim, é só história, né? É só orgulho esse estado, né? Né, Alan? Queria agradecer enorme essa participação, agradecer também aí, parabéns à associação que se uniu, que passou por cima, né, da concorrência e transformou isso numa união, numa luta conjunta, que a gente sabe a importância que isso traz para vocês, para a região, para o estado, para todo mundo. Parabéns, Sebrae, também, né, por mais essa conquista. Parabéns ao povo catarinense, ao povo do Vale do Alto Vale, que tem, de fato, como você disse, sua história reconhecida e protegida com o registro de indicação geográfica da linguiça Blumenau. Não, e só mais um pequeno adendo, o mais legal também de toda essa história é que agora nós da associação, né, a Alblu, ela faz parte do grupo das IGs do estado. Então agora todas as IGs se juntaram num grupo também, estão indo atrás de fórum, de mais conhecimento. Então é muito legal também, a gente já teve algumas reuniões e é muito bacana saber a história, a diferença, né? A gente comentou da questão da denominação de origem, que a maçã Fuji, os vinhos de altitude, né? Então é muito bacana, a gente agora tá todo mundo, né, conectado e indo atrás do mesmo objetivo. Mais um resultado das IGs catarinenses. Né? Isso, e o catarinense aplaudindo. Né? Exato. E o catarinense o nosso produto, né? E o catarinense indo atrás para poder consumir, indo atrás de cada região, porque a gente vê, como você mesmo diz, é gente daqui que está indo atrás, que quer conhecer mais a nossa história e está valorizando o que a gente produz aqui. É isso, é agro, saúde e cooperação, não é, Alan? Obrigada. Valeu, obrigada, viu? Foi um prazer, viu, Isadora? Um abraço. Muito obrigada. A gente encerra aqui, gente, mais um videocast, um podcast do Agro, Saúde e Cooperação. Como eu disse, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, é só procurar o episódio da linguiça Blumenau. Até a próxima.